só que legal, gente. A memória é uma das ferramentas mais poderosas que temos para aprender, evoluir e construir a nossa trajetória. Mas em meio que a nossa rotina bem acelerada, né? E ao excesso de informações, muita gente sente dificuldade de concentração e retenção de conteúdo. Será que nós estamos cuidando do nosso cérebro como deveríamos? Para responder essas e outras dúvidas, aqui comigo, a neurocientista maravilhosa Thelma Gregolin. Boa tarde, Thelma, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Prazer, obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso em tê-la aqui junto com a gente, ainda mais falando de um assunto tão legal. Primeiro, conta pra gente, quando a gente memoriza, a gente aprende ou não é bem assim? Como que é? Não, nem sempre. Então, a gente tem uma distinção, né? Memória simplesmente é você entrar em contato e fazer uma reserva a curto prazo. Aprender, ela está envolvida com outros processos neurológicos. Então, primeiro eu tenho o da memória. Então, eu entrei em contato, eu tenho que conectar e depois eu tenho que saber empreender aquilo que eu aprendi, que eu vi. Então, eu tenho todo um processo que gera o aprendizado. Então, não adianta, vou prestar um concurso, vou memorizar, não adianta. Nós não temos essa caixa, temos que aprender para poder utilizar aquela informação e empreender. Ela tem que conectar, ser compreendida e praticar isso numa ação, né? Entendi. Então, não adianta, por exemplo, eu aprender a decorar uma fórmula, certo? A partir do momento que eu decorei aquela fórmula, eu vou saber pelo resto da vida? De jeito nenhum. Agora, se eu entender como as partes daquela fórmula, ela é empregada, eu nunca mais esqueço. Porque faz sentido, né? Claro, e por que tem algumas pessoas, por exemplo, que elas têm, vamos chamar assim, de facilidade para memorizar conteúdo e outras já não? Perfeito, então vamos lá. Vamos começar pela parte genética, né? Tá. Então, muitos têm mais habilidades geneticamente por conta da parte cognitiva, certo? Porém, o nosso cérebro é plástico. Então, nós temos a facilidade de ter essa adaptação de memória. Por que que tem pessoas que têm mais memória ou facilidade? Primeiro, são pessoas que não estão sempre hipervigilantes. São pessoas que não estão em estresse de cortisol crônico sempre. São pessoas que estão vivendo o agora, plenamente. Então, eu estou sentindo estar com você. Então, eu estou olhando nos teus olhos, estou sentindo o cheiro da comida, estou entrando em contato com as outras pessoas e estou aproveitando isso. Vai ser memorável para mim. Porque tudo isso faz sentido. Outra coisa, eu sempre falo de uma tríade. Como a Lorena falou na outra entrevista, é muito importante 3 passos. Sono. O sono tem que ter disciplina, rotina, principalmente no mundo de hoje, que a gente está sempre hipervigilante com um monte de informação. Então, dormir na hora certa, acordar na hora certa, com constância e disciplina é importante. A alimentação é insubstituível, tirando toda aquela comida processada. Eu sempre falo, tem alimentos que deixam a gente alérgicos, tem, inflamados, mas o processado inflama muito mais. E como que eu vou ter uma habilidade de ter retenção de memória se eu estou inflamado? Nunca, né? E a gente também fala do exercício físico. Então, o exercício físico, juntamente com essa parte de peso, de hipertrofia, mas o aeróbico é importantíssimo para a resiliência. Então, quando a gente tem atingindo, né, a segunda respiração, que a gente chama do aeróbico, a gente consegue desenvolver a resiliência, que é recomeçar. Todo mundo quebra. Sim. Todo mundo cai na vida, frustrações, né? Então, como que fazemos? Correr, andar, consistência, faz com que nós tenhamos uma retenção de memória melhor por conta da oxigenação cardíaca e cerebral. Essa questão de memória, ela pode ser treinada? Talvez a pessoa em casa fale assim, mas eu não sei, geneticamente acho que não fui privilegiada, então posso treinar? Tem como, Thelma? Tudo, com certeza. Isso tudo que eu falei dessa tríade, né? Sono, alimentação e exercício físico. Começa por aí, você elimina um monte de remédio, tá? Depois, exposição ao sol. Vitamina D é ótima? É ótima, mas não substitui a exposição ao sol. Ser exposta ao sol, você libera a vitamina D, né, as substituições, e faz com que você tenha motivação para a memória, liberando acetilcolina e dopamina. Então, a gente consegue ter mais atenção e memória. Outra coisa, repetir.
processo de repetição. Se é pessoas que estão em concurso público ou querem passar no vestibular, estudar num período de 25 minutos, 40 minutos, dar uma pausa mínima, pelo menos de 10, 15, voltar, rever aquilo. Olha. Faça essas pausas, né? Você vai ter uma absorção de memória e entendimento melhor. Porque hoje eu estou vendo a primeira vez. Eu repetir, depois de uma pausa, eu já oxigenei meu cérebro, eu já dei uma pausa e eu consigo chegar onde eu desejo. E tem uma coisa que é um mistério, né? Que todo mundo não percebe. Todas as vezes que você aqui, por exemplo, replica uma fala, você estudou, você replica, como que você não aprende? Você não aprende um monte? Quanto mais você ensina para os outros o que você sabe, mais você tem domínio daquilo. E fica memorável. Então, isso são os segredos, né? Então, por que pessoas têm mais, outras têm menos? Porque algumas já se adaptaram a essas características. Que legal, e olha, e Thelma falando assim, vai passando um filme na cabeça da gente que a gente vai lembrando, né, puxando na memória algumas coisas. Eu, Thelma, por exemplo, eu fazia assim, estudar, enfim, época de faculdade e tal, as matérias eu dava aula para pessoas imaginárias, né, já falava assim, como se tivesse uma plateia enorme de pessoas falando, e a minha avó sempre falava, olha, dorme com caderno, quando você tem uma prova muito difícil, né, eu tinha fichário. Dorme debaixo do travesseiro e quando você acordar, a primeira coisa que você faz, você olha e lê, faz a leitura. Então, antes de dormir, fazia a leitura, só lia, não era... Colocava lá debaixo, amassava um pouco, professor, me desculpe. Colocava, dormia, aí de manhã fazia a leitura. Como isso realmente, agora vendo... Realmente. Olha a sua avó, que sábia. Que sábia, Seu cérebro descansado. O sono não é importante? Maravilhoso. O que a gente faz na hora do sono? A reorganização de tudo que eu aprendi durante o dia. Então, quando eu reorganizo, eu coloco em janelas, fazendo sentido. Ela é muito sábia, sua avó. E aí, quando você entra em contato novamente, você está revisando de uma forma mais leve, sem tanta pressão. E essa questão que você bem falou das pessoas estarem hipervigilantes, né? O cortisol lá em cima, né? A questão do estresse. Como que a gente pode fazer para reduzir isso? Porque a gente observa que as pessoas estão cada vez mais reativas, né? Em alerta realmente para tudo que acontece, coisas pequenas ou grandes viram... Eu digo o seguinte, eu tenho um alerta muito grande para fazer para todos, principalmente para pais. Sejam mais conectados com os filhos. Por que eu estou puxando esse gancho? Do que críticos. É muito mais importante você gerar conexão com seu filho e depois vem ser apontador de erros. Por que hoje a nossa geração ela está desse jeito que você acabou de falar? Porque nós viramos uma geração de críticos. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. No perfeccionismo, diante de telas constantes, anúncios constantes. E aí? Qual conexão você tem com o teu filho? Você já perguntou para ele, por exemplo, qual o sonho dele? O que você pode fazer por ele um dia melhor? Qual é o sonho que está a seu alcance de você modificar? Você já se perguntou a você se de fato tudo isso está fazendo sentido? O que você pode adaptar? Então eu sempre digo isso que você acabou de dizer. A internet, as redes sociais não são vilãs, mas nós não sabemos como usá-las. Porque precisamos de pausas. Quando a gente tem vários estímulos rápidos de informação, e não são filmes, tá? Filmes têm um contexto, filme tem um enredo. Não é o filme. Mas é aquela propaganda que você passa dedinho, dedinho. Então você libera dopamina, tira dopamina. Libera dopamina, tira dopamina. Pronto, acabou. Todo o meu cofrinho de dopamina, né? Acaba de uma forma barata, certo? Então, o que acontece? As redes sociais diminuídas faz com que você não fique hipervigilante, crítico, fazendo com que você consiga se conectar. E aí você vivencia, olha a cadeia, e você vivencia de plenamente o presente. Isso é uma prática. Não viver o passado, não viver o futuro, mas viver o presente. E vamos falar bem a verdade. Todos nós estamos susceptíveis a esta condição, a esse mecanismo. Então, a ideia é, se você tem consciência hoje, a partir de, antes da gente estar conversando, ninguém tinha consciência. Agora, com a consciência, temos responsabilidade,
por estar puxando sempre esse entendimento através da consciência e falar, não, peraí, deixa eu dar uma pausa, meu filho não pode ficar tanto tempo no celular, porque nós estamos tendo burnout infantil absurdo, crises horrendas. Olha só. É doentio, né? Então, o que é necessário? Desacelerar. Aprender a encaixar no dia a dia, Patrícia, atividades, respiração, tá? Sentir a parte sensorial, analisar o outro com características positivas, pensamentos positivos, sem ser crítico, mais uma vez. Fazendo uma interação, uma conexão com o ser humano. Que maravilha, também podia trazer o chimarrão para cá e a gente ia ficar conversando uma tarde toda, mas eu quero que você volte para a gente falar mais sobre esse tema que a gente falou de memória e já fomos puxando muita coisa, falando sobre filhos, e eu acho que é um tema muito legal para o Vitrine, principalmente porque a gente tem um público muito grande, né, de mães, pais que nos assistem, filhos também que nos assistem aqui, então bora falar mais sobre esse assunto, sobre esse tema? Vamos lá. Convidadíssima, então. Obrigada, muito obrigada. É um prazer até uma próxima. Enorme. Até.